Por que eles viviam bem mais? O Anton, aliás, todos os tradutores de Sumério, eles justificam que esses seres viviam bem mais, os homens do início, porque eles tinham uma quantidade muito maior da genética Anunnaki ali na genética, na receita do homem. Assim está escrito ali nas tabuletas, os tradutores falam. Que quanto mais próximo da genética matricial deles, ali que eles usaram, né, para dar uma modificadazinha na receita que eles tinham, mais eles viviam. Porque os Anunnakis vivem muito mais, né? Muito mais. Mas aqueles que tinham uma genética mais próxima ali da deles, dos Lulus que eles foram criados, viviam bastante tempo também. Qual é o detalhe do porquê que eles viviam tanto? Né? A gente acreditava antes que isso tinha sido... Eles tinham passado a viver pouco somente porque teve aquela explosão. Vocês lembram de uma explosão cósmica que alterou o isótopo do hidrogênio e trazendo o deutério, né? E o deutério sendo um fator de envelhecimento, e por causa disso os seres começaram a viver, os seres vivos aqui passaram a viver bem menos, por causa, né, da alteração do isótopo do hidrogênio. Vocês lembram disso? Algumas pessoas devem se lembrar, o seu Ronald deve ter se lembrado disso. Só que existe um outro fator. Os Lulus, os Adamos e os Adapas, eles tinham uma capacidade de regeneração. Então, eles tinham uma capacidade de regeneração, que também contribuía absurdamente para você viver bastante. Os Adapas, eles já eram férteis, tá? Só os Lulus e Adamos que eram inférteis. Então, quando a gente separa os primeiros ali, eles eram inférteis, aí a gente tem as mulheres, quando a gente lê nos textos ali a parte das mulheres, é porque muita gente questiona assim, por que nisso tem a parte das mulheres que eram incubadoras, parece que participam, depois eles já começam, ou seja, começam a se reproduzir, que coisa incoerente, não é isso, é porque o Lulu e Adamos, os primeiros, eram inférteis, depois eles passaram a criar os Adapas ali, que já eram indivíduos férteis. Mas e os Néfilins? Os Néfilins, eles foram criados, né? Tinha um grupo de seres ali que trabalhava principalmente ali junto com o Enki, que eram os Igigis, né? Que alguns chamam de Shemsu, os egípcios chamam eles de Shemsu, ou observadores. Então é Igigi, não é Igigi, né? É, Igigi. E os Igigi vieram, né? E eles tiveram relações. Eles foram criados, né, os Néfilins, quando os Igigis, essa raça, teve relações com as fêmeas Adapas. Então, os Néfilins, os gigantes, né, essa raça dos gigantes, o pessoal fala, na Bíblia está escrito, no início os gigantes andavam na Terra. Né, tem um livro do Zecharia Sitchin, o último livro dele, antes, logo que foi lançado depois que ele faleceu, e que fala bastante coisa séria. Esse livro fala bastante coisa séria, porque parece que ele perdeu, ele já ia morrer mesmo, e morreu, e ele soltou o livro que mais coloca coisa real ali, né, porque já não ia mais fazer mais nada com ele, contra ele, e o livro se chama Quando os Gigantes Andavam na Terra. Esse é o nome do último livro do Zecharia Sitchin, que é muito bom esse livro. E os Néfilins eram descendentes dos Igigis, junto com as fêmeas Adapa. E aí, explicando essa parte de genética, vamos aproveitar que a gente já está falando disso. E aí, nos Adapa foram cortados depois os genes 2 e 3. A raça adâmica ela já foi criada com esses genes cortados. O que esses genes tinham? Gen 2 era ligado à imunidade e o gen 3 ligado ao tempo de vida deles. Aí, essa parte aqui que é interessante, né, dos Adapas, quando cortou o gen 2 da imunidade, o gen 3 do tempo de vida, ou seja, reduziram a expectativa de vida, a gente vai se lembrar lá atrás, quem é de Dáquila há 20 anos ou 27 anos, tipo a gente, vai se lembrar que nas pesquisas ali, né, um dia o presidente Urandi chegou com a seguinte informação pra gente. O líder da raça adâmica um dia foi enviado para as terras baixas para corrigir um erro que ele havia cometido. E a Lilith o ajudou a corrigir esse erro que ele havia cometido. Essa é a informação que a gente tinha das pesquisas de Dáquilo. Anos depois, eu encontrei no livro do Zecharia Sitchin a seguinte citação. Que o líder que tinha ali, que era o Enki, tinha cometido um erro aos olhos dos outros Anunnaki, que ele estava ajudando o ser humano a se desenvolver, a desenvolver habilidades, a se desenvolver,
e ele estava se multiplicando, e o Enlil não queria que aquilo acontecesse, considerou que o Enki cometeu um erro gravíssimo, passando conhecimento para os humanos e ajudando eles a se desenvolver, e como punição, ele teria que diminuir a esperança de vida dos seres humanos, alterando a genética deles. Isso está nas tabuletas, tá, gente? Alterando a genética. Contextualizar, Enlil, irmão ou filho de Enki. De Enki, exatamente. Meio irmão Meu ou irmão. filho. Né? Tem essas duas versões aí que a gente encontra. E aí, nesse momento, o Enki teria viajado para as terras baixas, que seria a Amazônia, e encontrado com uma rainha que existia lá, que era de uma outra raça que chamava-se Dimege. E essa Dimege teria auxiliado ele a fazer essa mudança genética que o Enlil chamou de Operação Yahvé Elohim. Tudo isso escrito nas placas. Yahvé Elohim. Operação Yahvé Elohim. Que bate com essa informação que nós temos de Dáquila Pesquisas, de que nos Avdapa foram cortados os genes 2 da imunidade e 3 do tempo de vida. Então, se a gente pegar essa informação que o presidente Urandir de Dáquila falou lá atrás, que bate com a informação que a gente encontra nas tabuletas de argilas sumérias e que bate com essas últimas informações das pesquisas que nós estamos tendo. Né? E porque a Dimege, quando a gente estuda nas traduções do próprio Parks, Anton Parks, ele mesmo diz no texto dele que a Dimege seria a rainha das Amazonas, um grupo de mulheres que desceu, que teria se clonado antes de chegar, e a Dimege foi o clone que chegou aqui embaixo, que seria a rainha de um grupo de mulheres que tinha uma missão, e que essa Dimege ajudou o Enki nessa mudança genética. Então, o próprio Anton Parks disse que a Dimege, no texto dele está escrito que a Dimege seria o que outros grupos chamam de Lilith. Ele escreve isso textualmente. O que bate, né, tem uma coerência absurda com as nossas pesquisas e com as informações que nós tínhamos.